Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do discipulado, que é sobre o Evangelho segundo Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o quinto capítulo já diz onde eu queria muito chegar. Não fiz pontuações, de lições, porque eu vou deixar para você mesmo pontuar, colocar no seu caderninho as lições que Deus vai nos mostrando através de Jesus no Sermão do Monte. E também eu tiro para mim, porque eu gosto de ler, de ouvir, de rever, ler esse capítulo, porque fala sobre as bem-aventuranças, e o Sermão do Monte é uma lição do início ao fim de vida para nós, do dia a dia, certo, gente? Então aqui, ó, sem demora, vamos lá, tá bom? Ele é um pouquinho extenso, tá? Ele vai do primeiro versículo até o 48. Ele tem vários subtítulos, Uns 6, 7 subtítulos. O primeiro títulozinho do capítulo é esse aqui. O Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. A referência a outra fica em Lucas e vamos lá. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte. E tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nós já temos aqui que devemos ser humildes, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, Que não é nada errado chorar, gente. Mas também teremos um consolo para aqueles que choram. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Já vimos aqui que devemos ser mansos, Que já é uma promessa herdar a terra, herdar os céus também. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, Na minha oração sempre digo isso, Senhor, dai pão a quem tem fome e sede de justiça, a quem tem pão, Porque ajuda quem não tem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você não sabe o que é misericórdia, procura ver no dicionário, procura ver a forma com que se faz, com que se dá a misericórdia. Misericórdia para tudo é um clamor que nós fazemos a Deus, Para Deus nos perdoar, nos fortificar. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que têm o coração humilde, sincero, reto, que não tem maldade no coração, que é um coração puro. E principalmente ele nos coloca para vermos um coração parecido com os da criança, Porque a criança, além de ser o reino de Deus, é um coração puro. Um amor puro. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São aquelas pessoas pacíficas, Que gostam de paz, que aplaca as coisas, que faz a paz, Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós, os filhos de Deus, os discípulos, os filhos da fé, os filhos do Senhor Jesus, nossos filhos da fé, aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, que morreu e ressuscitou, que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador, todo aquele que for perseguido por causa dessa justiça, serão parte do reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Foi isso que eu acabei de dizer antes. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Galardão quer dizer a nossa recompensa, É o nosso quinhão, a nossa cota que nós teremos diante do Senhor. Porque assim, a nossa herança, Porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós, antes de nós. O segundo subtítulo diz, o sal da terra e a luz do mundo. Quem é o sal da terra? Quem é a luz do mundo? Já sabemos e já se fala muito nisso, Que o sal da terra somos nós. E Jesus, a nossa luz. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então devemos, manter sempre o nosso sal aí com gosto. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nós somos luz do mundo porque Cristo é a nossa luz. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Próximo subtítulo, Jesus e a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Dá uma pausa aqui. Lembra que eu disse que Jesus
quando foi na tentação, ele citou o que os profetas falaram, ele citou para repreender o diabo. E aqui, né, mais à frente, ele em seu sermão, ele diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, porque os profetas, né, profetizaram a vinda dele para que se cumprisse, né, a libertação, a paz, o amor. E aqui foi feito. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i, um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus, né? Então, assim, tudo que a gente fizer, até um cabelo que nós cai da nossa cabeça, Deus sabe de tudo da nossa vida. Um i, né? Um tio, qualquer palavra, qualquer ação, qualquer atitude, não adianta a gente esconder do Senhor. As pessoas podem até esconder dos homens. Às vezes nós escondemos até nossos sentimentos da família, das pessoas, mas Deus tudo vê. Então nada passará. Então, se é algo de ruim, entrega em nome do Senhor, confessa, pede perdão, se arrepende. E Ele sim jogará no lago do esquecimento. Mas se é coisas boas também, que possa continuar fazendo coisas boas, seja no secreto, seja no aberto, não tem problema. Todo ir, Deus está vendo. Toda lágrima também que a pessoa chora, Deus está colhendo, Deus está vendo, né? Aquelas arquivos, né? Os arquivos do Senhor são bem grandes, né? Que está tudo guardado ali, né? Tudo que a gente faz, que fala, né? Aí, como diz, já estava escrito, né? E Deus muda a história também. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O homicídio. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar será réu de juízo. Aqui ele já fala, né, sobre os profetas, né, sobre Moisés, que Deus deu a Moisés que os mandamentos, e aqui é um deles, não matarás, né, porque assim ele veio cumprir e ele reforçou. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, olha o avião, gente. Barulhento, né? Tolo será réu do fogo do inferno. Então, são palavras que a gente não deve falar nem se irar, né, contra o irmão. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Deixa eu dar uma pausa. Geralmente a gente, quando vai tomar ceia, né, os pastores, os irmãos sempre dizem assim, ó, se avalia, se analisa, como diz 1 Coríntios, né? Apóstolo Paulo ensinando, e que a gente faz em memória do Senhor Jesus até voltar, já falei sobre isso aqui. Então nós devemos sim, mas aí você diz, mas já chegou o dia da ceia, mas eu já perdoei, só não falei. Tudo bem, confessa diante do Senhor, né? Abre teu coração, é Deus que conhece o nosso coração e sonda. Se alguém fez alguma coisa para você, mesmo que você já tenha perdoado, às vezes acontece comigo também, gente, a gente se afasta, fica calada, deixa a cabeça esfriar, mesmo que já tenha perdoado. E um momento certo você vai, volta, conversa. Às vezes não volta a ser como antes, mas o perdão já fluiu, entendeu? E Deus é que nos conhece e nos sonda. Então devemos ser assim, nos analisarmos, autoanalisarmos, confessarmos diante do Senhor. E se você conversou com alguém, para se abrir, melhor ainda, né? Se foi somente diante do Senhor, também. Maravilhoso isso. Mas o importante é você continuar a sua vida bem, seguindo reto para o alto céu, tá bom? Sem nenhuma restrição, tá bom? Vamos lá. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Aqui também ele já fez referência na época, né? E que nos mostra até hoje, né? As dificuldades, né? Os impasses de uma pessoa com outra. Mas trazendo na linguagem, nas palavras de hoje, né? Eu entendo assim também, que o nosso adversário não é somente, né, o diabo, são as dificuldades do dia a dia da vida, são pessoas que às vezes estão à mercê de coisas erradas que acontecem entrando no nosso caminho, mas devemos ter sabedoria contra isso aí.
Como diz Eclesiastes, se eu não me engano, Eclesiastes capítulo 6, versículo 12, que diz que a sabedoria é a nossa defesa, não é isso? Então vamos lá. Em verdade digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Que deve ser feito, né? Se também a pessoa errou, se você errou e se você não se retratou, né? Logicamente todo mundo vai pagar, porque Deus não vai deixar passar nenhum i, né? Aconteceu um fato recentemente comigo, que eu peguei um aplicativo, fui na casa de uma amiga, felicitá-la pelo seu dia, e a internet deu pau, não consegui pagar. Aí o motorista falou assim, olha, eu posso colocar para você pagar na próxima? Eu disse sim. Aí eu não tinha dinheiro na hora, só foi, hoje em dia tudo é Pix, aplicativo, eu disse tá bom. Aí quando foi, só que eu peguei a próxima viagem retornando e não me cobraram. Eu esperei, no outro dia nada, não me cobraram. Aí eu entrei em contato com o aplicativo. E os atendentes disseram, não tem nada pendente. Mas eu disse, olha, diante de Deus, eu sei que eu não paguei. Aí eu contei a história, a gente ficou ali conversando. Aí disse, olha, se caso aparecer na próxima, o valor pendente de alguma coisa, a senhora paga. Se não, aí eu disse, olha, se vocês querem me dar a viagem, eu aceito. Mas só que eu não sei porque o motorista reportou dizendo que eu paguei e tal. E eu não entendi também. Mas assim, são coisas, mas não neguei a pagar, não deixei de falar, fui lá e não deixei. Porque, gente, a gente tem que ser fiel a Deus, no pouco e no muito. Se você se é fiel a Deus no pouquinho, quando você tiver muito, também você vai ser. Entendeu? Então devemos ser assim, honestos. Muita gente ouviria dizer assim, se não querem te cobrar, tá bom, deixa pra lá. Eu já ouvi tanto disso. Mas a minha consciência diante de Deus é quem diz se eu devo ou se eu não devo. Entendeu? E eu sabia exatamente o valor que tinha na minha conta, o que foi descontado, o que não foi. Então, por isso que eu sei. Mas tem coisas, às vezes, que se tornam bênção na nossa vida, né? E até agora não sei o motivo, mas agradeço a Deus. E se for de pagar, se aparecer novamente algum valor lá, pagarei. Mas se não, agradeço. Mas eu fiz a minha parte, entendeu? Então, isso é um dos exemplos que eu quero dizer para vocês, que de maneira a gente não deve deixar de pagar, né? Porque vai ser cobrado a gente, seja nossas atitudes, seja nossas dívidas, até o último ceitil. E isso serve para nós também, tá bom? Vamos para o próximo assunto. O adultério. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. É um outro mandamento do Senhor, né? Inclusive tem Êxodos 20, capítulo 20, a partir do versículo 1 em diante, 13, e assim vai. Aí diz, eu porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada, comete adultério, né? O processo de casamento, de divórcio, tá tudo aqui. A Bíblia fala de tudo. É como eu digo, a Bíblia ensina tudo. Fala de tudo. Se você não entendeu, vai perto, como eu já disse, na igreja, procura o casal responsável pela área de casamento, o pastor, a esposa do pastor, né? O corpo diaconal, o corpo de presbítero, seja quem for, gente, do bispo, que entenda melhor e procura saber, certo? Ele diz mais à frente, por isso eu digo que todo aquele que repudia essa mulher, não ser por causa de infidelidade, por causa da infidelidade, a faz adúltera. E quem se casar com a repudiada comete adultério, né? A não ser por causa de infidelidade, entendeu? Que ela que faz adúltera. Mas assim, há de se avaliar, né? Deus permite e Jesus transforma vidas e histórias, certo? Então isso daqui faz parte do Sermão do Monte, mas é como eu digo, hoje você tem mais pessoas que podem lhe explicar, porque Jesus disse que deixaria outras pessoas, outros discípulos, que os discípulos fariam discípulos para que ensinasse a palavra dele. Eu não vou dizer que a palavra dele muda, a palavra dele é amável, é a mesma coisa. Mas também não vou dizer para você assim, mas ele diz que pode dar carta de divórcio. Pode. Imagina duas pessoas vai conviver todo dia, ranzinza uma com a outra. Ou você procura renascer o amor aí
Jesus abençoa o casamento, ele quer dizer que o casamento até que a morte nos separe. Eu vou usar na linguagem de hoje, como sempre diz, né? Que ele abençoa o casamento para todo sempre, né? E que também, refrisando que, mas naquela época ele já podia casar com uma, com outra, sim. Mas depois que Jesus veio, após Jesus ter vindo à Terra, isso mudou, viu? É apenas o marido de uma mulher só e mulher de um marido só, entendeu? E as viúvas também se tornam solteiras. Continuando, os juramentos. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que ele quer dizer o quê? Que jurar? Porque, na verdade, a gente não pode jurar nada na cabeça, porque a gente não consegue botar um cabelo na cabeça, né? Mas ele quer dizer o quê? O que você falar, proceda naquilo que você fala. Se você der uma promessa, uma palavra digna, cumpra aquilo. Para uma pessoa, cumpra, né? Aí eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Olha o que ele disse, tá vendo? Acabei de falar, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Oh, maravilha! Eu lembrei e estava aqui pertinho os versículos, né? Seja, porém, o vosso falar, o que eu disse lá em cima agorinha, no 33. Sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Então, as coisas de Deus é certinho. Jesus é sim, sim, não, não. Eu costumo muito falar isso, ó. Eu digo assim, se eu vou a um lugar, eu vou. Se por acaso eu atrasei, ó, espera que eu vou chegar lá. Só se for impossível mesmo não ir, mas eu dou um jeito de avisar e de mostrar e cumpro no outro dia o que eu tenho de falar. Nossa palavra, cristão ou não cristão, tem que ser sim, sim, não, não. Certo? Gente, quando eu me refiro a cristão, é porque eu nasci num lar cristão. Aprendi a conhecer Cristo, sigo a Cristo, sirvo a Cristo, Cristo é minha vida. Eu vivo como vocês, eu sou uma pessoa igual a vocês, normal, né? Também tenho meus altos e baixos, mas aquilo que eu aprendi é o meu conhecimento que ninguém vai tirar de mim, tá bom? E essa palavra do sim, sim, não, não, a gente aprende desde pequenininha, desde criança. Quando nossa mãe, nosso pai diz assim, ó, sim, não, isso aqui é sim, isso aqui é não. E você que é mãe, pai, ou tio que cuida de alguém, uma avó, sabe muito bem disso do que eu tô falando, né? Então, vamos lá, vamos para o último subtítulo, que o capítulo está encerrando. E diz assim, ódio e amor. Gente, vamos falar do amor. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente? Jesus falando, eu porém vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Aqui ele quis dizer que não é para pagar com a mesma moeda, entendeu? E que você nem sempre precisa revidar da mesma forma. Até porque a palavra do Senhor diz, pagai o mal com o bem, pagai o mal, vença o mal com o bem. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Quer dizer, tem gente que vai querer tomar algo de você à força, então pega, dá coisas materiais. Eu vou dar um exemplo de coisas materiais, né? Deixa, dá. Tem gente que briga por cargo. Olha, já ouviu dizer que quando Deus fecha uma porta, abre outra? É isso aí. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Uma pessoa, né, tá te chamando, tá te implorando, tá dizendo, vamos comigo? Vai. Deus diz, vai com ele. Só se você não puder mesmo. Daí a quem te pedir, não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes, né? Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo? Não. Eu, porém, vos digo, amai-vos aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Já tá pelando, né? Mas não foi eu que disse não, tá? Eu sei que isso é difícil, gente, até para mim é. Mas aqui foi Jesus quem disse, ó. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo? Não. Ouviste que foi dito isso? Ele falou isso para os discípulos, para as multidões que estavam sentadas e diz para nós até hoje. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós devemos orar por quem nos perseguem hoje, né? E se você tiver alguém como inimigo ou alguém se der como inimigo para você, mesmo você não tendo essa pessoa como inimigo, ame essas pessoas, certo? É difícil, mas a gente consegue. E amar não quer dizer que vamos conviver, precisa conviver e estar gostando dela ao lado, tá bom? É diferente. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Por que, Disha, tu disse assim, amar e não conviver? Porque, deixa eu dizer, você acha que Deus, Jesus, não amava os fariseus? Você acha que Jesus não amava todos os povos por onde ele passava?
Exemplo, os samaritanos, os cananeus, todas as pessoas, Jesus. Sabe por que Jesus amava a todos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que morresse por todos, entendeu? Para que nele cresça e fosse liberto e salvo. Né? Jesus não veio só pelo gentil, só por um, por outro, não. Foi por todos, por isso que ele amava. Mas também ele não precisava agir como os fariseus agiam, né? Que às vezes era até como raça de víbora, né? Como o João Batista falou. E não precisava conviver com os fariseus. Ele ia lá no sinédrio, ele ia lá dentro do templo, ele falava. Muitos deixavam ele falar, conversava, mas explanava, né, sobre as coisas de Deus, mas muitos aceitavam, outros não. E nem por isso ele convivia lá, não. Eu sou melhor que tu, vou ficar aqui, sai daí. E convivia. Não, Jesus é filho de Deus. Ele veio, se portou como tal e voltou para sua casa, né? E um dia nós estaremos lá. Então, assim, para que vos torneis do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Nenhuma, né? Não fazem os publicanos também o mesmo? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está, o vosso Pai celestial. Né? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Então, assim, gente, sempre o amor de Deus em primeiro lugar, sempre Jesus ensinando que nós devemos amar, né? Nós devemos cumprir isso. É difícil, é muito difícil, mas vamos avaliando, não vamos lembrar tudo de uma vez, sempre vai ter alguém para nos despertar, às vezes nossa própria lembrança com o Espírito Santo que vai nos dizer, né? Mas nós temos que ter essa ciência do Sermão do Monte sempre em nossas vidas, porque ele é o nosso justo juiz, ele é o nosso professor, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Abre o coração para Jesus, dê uma chance para Jesus mudar a tua vida, dê uma chance para Jesus, ele morar no teu coração e você vai ver que você vai se tornar aqui, ó, é o versículo que eu vou deixar aí, né, frisado, que vós sois o sal da terra, né, e a luz, vós sois a luz do mundo, ele diz também, né, então aqui, espero que você tenha gostado do Sermão do Monte, né, Jesus falou compassado, falou com calma, eu creio que ele falou com amor tão grande, explicando, falando o sermão para todos ali, estando sentados, ouvindo, e que eu acredito que todos entenderam, e se alguns não entenderam, passaram a entender, né, com a explicação de outros, e eu espero que vocês também possam ter gostado. E o nosso próximo vídeo, né, nós vamos dar com a continuação desse Sermão do Monte, que é maravilhoso. Beijinho, até o próximo vídeo.